Milionário solitário revela transformação emocionante ao receber convite inesperado para o Natal. Carlos, aos 45 anos, era um empresário de sucesso, mas o que verdadeiramente o cercava era a solidão. Ele se sentava em seu luxuoso apartamento em São Paulo, observando as ruas iluminadas e cheias de alegria, repletas de risos e celebrações. Enquanto isso, no silêncio do seu lar, a única companhia era o eco do telefone que nunca tocava, lembrando ativamente da sua infância, onde o Natal era um momento de calor humano, abraços calorosos e um lar cheio de sorrisos. Quando Ana, sua simpática vizinha idosa, bateu à sua porta com um convite inesperado para o Natal da família dela, a vida de Carlos ficou à beira de uma transformação emocional. Por que eu iria? Pensou. As lembranças de reuniões familiares tensas com pais que não compreendiam suas escolhas o atormentavam. Contudo, o olhar acolhedor de Ana, cheio de esperança, fez seu coração hesitar. Ao final, decidiu aceitar o convite, levando com ele um panetone caro, a materialização do seu amor pela superficialidade, nada mais que uma expressão do seu status. No dia do Natal, a casa de Ana era pura festa. O cheiro da comida caseira invadia o ar, as risadas ecoavam alegremente enquanto a família se reunia. Carlos entrou, cercado por braços abertos e sorrisos genuínos. Com cada apresentação, era introduzido em um mundo que lhe era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo um tanto distante. Ele observava os filhos de Ana, jovens adultos, sonhando com um futuro melhor, apoiando-se mutuamente em meio à desigualdade, enquanto a dinâmica deles o deixava intrigado e um pouco triste. Eu deveria ser feliz, não? Eu sou bem-sucedido, pensou Carlos novamente, mas a cena que desenrolava à sua frente era um retrato do que sempre lhe faltou. Riam, partilhavam e se provocavam com um amor que ele sempre sonhou, mas nunca viveu. Então, Lucas, um dos filhos de Ana, mencionou os desafios que sua família enfrentava para ter um Natal digno. A pergunta que atravessou a mente de Carlos foi cruel. O que eu realmente fiz com minha vida? A festa continuava, e Carlos se viu consumido por um peso emocional que o sufocava. Conversas de sonhos e medos inundavam a atmosfera, e a simplicidade da conexão humana o enclausurava em uma reflexão dolorosa. Ao final da noite, Ana, com lágrimas nos olhos, contava sobre os sacrifícios que fizera por sua família, compartilhando como um ato de generosidade poderia mudar vidas. As palavras dela penetraram fundo em seu ser. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a noite se aproximava do fim, o peso da solidão de Carlos se tornava insuportável. Percebera que ter sucesso não significava ter uma vida plena. E se eu pudesse reescrever minha história? Pensou, enquanto um impulso de coragem começava a surgir em seu peito. Quando estava prestes a revelar a Ana os desejos de seu coração, um telefonema interrompeu aquele momento celestial. Ele hesitou, encarando o celular, um símbolo de tudo o que queria deixar para trás. O que estaria esperando por ele do outro lado da linha? Carlos olhou fixamente para o celular, o coração disparado. Uma parte dele queria ignorar, desligar e retornar ao calor daquela casa, onde risos e amor preenchiam o ar. Mas outra parte o empurrava para atender, um impulso enraizado na solidão que sempre o acompanhara. Ele respirou fundo e decidiu atender. Alô? A voz do outro lado da linha fez seu estômago revirar. Era um colega de trabalho, alguém de quem ele não tinha notícias há tempos. A conversa rapidamente tomou um rumo inesperado, envolvendo notícias de um projeto que Carlos havia deixado de lado. Precisamos de você de volta, Carlos. O projeto está parado e sua visão é essencial, disse o colega, fazendo com que o peso da responsabilidade surgisse como uma sombra na alegria recém-descoberta. Ele estava prestes a responder com o habitual sim, eu volto, mas algo o deteve. O que isso significava para ele? Voltar ao ritmo frenético das negociações e reuniões sem fim? Voltar à vida superficial? Algo dentro dele se rebelou contra essa ideia. Eu preciso de um tempo,
Carlos disse, as palavras saindo com mais certeza do que ele esperava. A frustração na voz de seu colega era palpável, mas Carlos não se importou. Ele sentia uma liberdade nova pulsando em suas veias. Em vez de receber plaquetas de aprovação e validação, ele queria algo mais, algo que permanecia lá, profundo, em seu coração, e que agora aparecia ao alcance das mãos. Desligou o telefone e respirou fundo, sentindo uma onda de alívio. Olhou ao redor, vendo a casa cheia de calor humano e amor. As conversas, o riso, tudo vibrava em uma harmonia do que realmente importava. Ele se aproximou de Ana, que estava ocupada arrumando a mesa, e com um sorriso mais genuíno disse: Ana, você se importa se eu ficar um pouco mais? O olhar dela iluminou sua alma. Claro, querido, você é parte da família agora. Aquilo soou como música para seus ouvidos. Ele finalmente se sentiu aceito, amado. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma visão nova de comunidade e apoio. Os filhos de Ana se aproximaram, curiosos e abertos, e Carlos fez uma pergunta que reverberou através do ar. Como posso ajudar vocês? O que precisa ser feito para que este Natal seja um pouco mais especial? Os olhos de Lucas brilharam, e ele começou a compartilhar suas aspirações, seus sonhos. Não eram coisas grandiosas, eram ideias simples e sinceras de transformação. Carlos percebeu que poderia ser mais do que um estranho na jornada de outras pessoas. Ele podia se tornar um mentor, alguém que usaria seu conhecimento para fomentar o crescimento de outros. Ana o abraçou novamente, agradecendo por sua generosidade enquanto todos começaram a formular planos de como poderiam juntos fazer uma diferença naquela comunidade. Carlos se sentiu vivo de uma forma que não achava mais possível. Foi nesse meio tempo que a noite começou a se desdobrar e a nova direção que sua vida tomava parecia clara e cheia de promessas. No entanto, uma dúvida pairava na sua mente. Ele tinha a coragem necessária para deixar para trás sua antiga vida? Poderia realmente transformar não apenas a vida daqueles ao seu redor, mas a sua também? Enquanto todos se preparavam para brindar, ele avistou uma figura conhecida na noite. Um antigo parceiro de negócios, alguém que sempre buscou sua companhia, apareceu na porta da casa de Ana. A expressão no rosto do homem tornou-se uma incógnita. O que ele queria agora? E mais importante, como Carlos reagiria a isso agora que sua vida estava finalmente encontrando um propósito? Carlos parou, o coração acelerando mais uma vez. A presença de seu antigo parceiro, Ricardo, trouxe um turbilhão de emoções. O passado, com suas promessas de grandeza, floresceu em sua mente como uma lâmpada de neon piscando. Ele lembrava das longas noites dedicadas a conquistar o sucesso, mas também da felicidade que parecia sempre escapar por entre seus dedos. Ricardo, com seu jeito autoconfiante, atravessou a porta como se fosse dono do mundo. "Carlos, que bom te ver aqui, amigo!" exclamou, estendendo a mão em um cumprimento energético. O olhar do homem, porém, carregava uma pontada de desconfiança, como se tentasse decifrar o que aquela transformação significava. "Oi, Ricardo, que surpresa!" Carlos disse, forçando um sorriso enquanto sentia a tensão se acumular no ar. As risadas ao redor pareceram diminuir, a atmosfera de festa se tingindo com um tom diferente. Ana observou atentamente, seu olhar interrogativo percorrendo de Carlos a Ricardo. Todo o calor que antes abraçava a sala parecia agora questionar a chegada do contador de histórias do passado. "Estava na área e pensei em convidar você para um projeto. Pode ser uma boa chance de voltar a trabalhar juntos", declarou Ricardo, como se isso não fosse o suficiente para fazer Carlos hesitar. "Podemos resgatar aquele prêmio que deixamos passar. Lembra? Você sempre teve as melhores ideias." Carlos sentiu um nó na garganta. Lembranças de noites em claro pensando em gráficos, reuniões intermináveis e a incessante luta para alcançar o sucesso financeiro o inundaram. Era tentador, quase sedutor, mas ele havia prometido a si mesmo que não voltaria a ser o mesmo. "Na verdade, estou em um outro momento da minha vida", respondeu Carlos, tentando manter a firmeza na voz. "Quero focar em outras coisas agora, coisas que realmente importam para mim." Os olhos de Ricardo estreitaram-se, um misto de confusão e desdém. "Outras coisas? Como o quê? Não estamos aqui para conquistar o mundo", disse, desdenhando a ideia de Carlos. Facilmente abafar qualquer escolha diferente.
Pelo menos eu estou tentando construir algo que faça a diferença na vida das pessoas. Isso aqui está me ajudando a descobrir quem eu realmente sou, Carlos respondeu com fervor, sentindo a necessidade de justificar suas escolhas. As palavras saíram mais rígidas do que ele esperava, mas a determinação em sua voz era inegável. Nesse instante, Ana se aproximou, colocando a mão gentilmente no braço de Carlos. Sabe, Ricardo, o que importa não é só o que se constrói em dinheiro, mas também em amor e comunidade. Carlos está ajudando nossos filhos a sonhar e a acreditar que podem ser mais, disse ela com sinceridade. O tom dela fez o ambiente voltar a respirar. O riso voltou a surgir, embora ainda um pouco incerto. Ricardo parecia não saber como reagir a isso. A conversa tinha mudado de rumo, e a presença acolhedora de Ana lançou uma nova luz sobre a situação. O desconforto flutuou no ar, enquanto Carlos se perguntava se Ricardo conseguiria entender sua nova visão. Bem, espero que você se lembre de que as portas sempre estarão abertas. O sucesso ainda está lá fora te esperando, disse Ricardo, com um sorriso falso antes de se afastar. Ele olhou uma última vez para Carlos, como se esperasse uma reação que não viria. Depois que Ricardo saiu, Carlos sentiu como se uma tempestade tivesse se dissipado, dando lugar a uma clareza inesperada. Ele sabia que o confronto com seu passado não estava acabado. Sabia que as escolhas feitas não eram apenas para ele, mas para aqueles que cresciam ao seu redor e para a comunidade que agora abraçava. Sentou-se com Ana e as crianças, todos animados em discutir o que poderiam fazer juntos, mas uma parte dele ainda estava em conflito, refletindo sobre o visitador que havia deixado um eco inquietante. A verdade do que estava por vir começava a se tornar mais decisiva em sua mente. E se eu não for forte o suficiente para resistir a essa tentação? Sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Em resposta, o olhar atento de Ana encontrou o seu, parecendo dizer que ele não estava sozinho nessa jornada. A noite se arrastou em planos e risadas, enquanto Carlos tentava se libertar da sombra do desempenho. Mas, como um sussurro secreto nos confins de seu coração, a dúvida continuava, aguardando o momento certo para ferir novamente. Afinal, que decisões teria que enfrentar se o passado trouxesse de volta aquelas glórias momentâneas? E assim, com uma nova força pulsando em sua aula e a sombra do antigo parceiro ainda ecoando em sua mente, Carlos olhou pela janela. A luz da lua iluminava a rua e uma sensação inquietante crescia. O momento da verdade não estava tão distante quanto parecia. Carlos acordou no dia seguinte com a mente ainda turvada. O diálogo com Ricardo não saía de sua cabeça. O convite para um projeto, as promessas e a tentação do sucesso ecoavam em seus ouvidos como um canto de sereia. Ele se levantou, ainda dividido entre suas motivações e os medos que brotavam em seu interior. A casa estava silenciosa. Ana e as crianças ainda dormiam, suas respirações suaves preenchendo o espaço com uma sensação de paz. Carlos se sentou à mesa da cozinha, cercado por canecas de café e restinhos de um de jejum que não tinha sido completamente servido na noite anterior. Ele observou a luz suave da manhã invadir o ambiente, trazendo consigo a lembrança da importância de seus novos valores. Enquanto tomava seu café, a imagem de Ricardo voltava à sua mente. Suas palavras cortantes persistiam, e ele se pegou pensando no que daria a resposta a esse antigo amigo. O desejo de mostrar que era capaz de realizar grandes feitos tornava-se uma sombra cada vez mais presente. Mas o que era sucesso para ele agora? A ideia fê-lo refletir. Decidido a não ceder à pressão de um futuro que não desejava, Carlos pegou o celular e enviou uma mensagem a Ana, pedindo que se encontrassem com ele na cozinha. "Você está bem?" perguntou Ana, aparecendo com os cabelos desgrenhados e um olhar sonolento. "Não sei. Ricardo apareceu ontem e me fez um convite. Eu estou lutando para saber se devo considerá-lo." Ana fez uma pausa, olhando nos olhos dele. "Carlos, você já se transformou tanto. As crianças estão admirando o que você se tornou. Você é um exemplo diferente do que era antes. É isso que importa." As palavras de Ana ressoaram dentro dele como um eco encorajador. Ao mesmo tempo, uma inquietude o tomou. Como poderia rejeitar a glória que, de certa forma, sempre o seduziu? Mas será que isso faria feliz? "E se eu morrer de saudade da velha vida?" perguntou quase em um sussurro. "Essa saudade não precisa ser sua inimiga, sabe? Você só precisa encontrar um equilíbrio." Ana respondeu firmemente, agora sentando-se ao lado dele. Às vezes, as velhas ambições podem ser adaptadas para novas realidades. Algo dentro de Carlos se acendeu.
Um outro caminho poderia ser traçado, algo que unisse suas ambições e a necessidade de fazer a diferença. Talvez eu possa conversar com Ricardo e oferecer uma nova perspectiva, e até mesmo usar a ideia dele de uma maneira que beneficie mais pessoas, ele concluiu, permitindo-se permitir uma faísca de esperança. Ana sorriu, como se visse a transformação dele brilhar. Estou aqui com você, Carlos. Sempre estarei. Vamos juntos. Carlos respirou fundo, sentindo a força dela penetrar em seu ser. A ideia de misturar seus antigos sonhos com seus novos valores era algo para ser explorado, e enquanto falavam, a manhã se tornava mais clara. No entanto, a realidade não estava longe. Um novo pensamento invadiu sua mente, como uma nuvem escura tomando o sol. Se ele decidisse falar novamente com Ricardo, não poderia evitar que o passado surgisse mais uma vez, e isso o deixava nervoso. O que mais ele teria que enfrentar? Mais tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Carlos observou o sorriso radiante delas e o calor que se irradiava de Ana enquanto ela preparava o almoço. Ele percebeu que o caminho à frente não seria fácil. As memórias e tentações estariam sempre à espreita, mas talvez, por amor e responsabilidade, seria capaz de navegar por essa maré. Decidido, Carlos se levantou e pegou o celular novamente. A mensagem para Ricardo precisava ser enviada, e ele preparou as palavras com um misto de excitação e apreensão. A luz do sol refletia a determinação que começava a florescer dentro dele, enquanto ele digitaria. Ricardo, podemos conversar. Quero discutir suas ideias, mas de uma maneira diferente. Mas, antes que pudesse enviar, uma mensagem inesperada chegou. Era de Ricardo. Carlos, precisamos conversar sobre o projeto. Estou em um lugar impulsivo e quero te apresentar algo que pode mudar tudo. Carlos parou. O que Ricardo estaria aprontando? Era um momento decisivo de sua transformação ou uma nova armadilha? A pressão começava a coar no ar. O que ele escolheria agora? Carlos ficou paralisado diante da tela do celular. A mensagem de Ricardo pulsava na sua frente como um sinal luminoso. Ele respirou fundo, o coração acelerando, misturando ansiedade e expectativa. O que algo que pode mudar tudo realmente significava? A ideia de se encontrar com Ricardo, um velho conhecido do tempo em que seus valores eram diferentes, trouxe à tona lembranças de outras eras. Eram dias em que ele buscava reconhecimento e validação, sempre se sentindo em meio a um jogo em que a vitória estava ligada a bens materiais e fama. E agora, de repente, depois de um longo caminho de autodescoberta, sua verdadeira luta é encontrar o propósito em meio ao caos. Ana entrou na cozinha com um prato fumegante de arroz e feijão, o aroma envolvendo o espaço confortavelmente. Ela parou ao notar a expressão pensativa de Carlos. Ei, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela se sentou ao seu lado. Ricardo, ele quer me encontrar para discutir o projeto, Carlos disse, a voz embargada. Não sei se devo, Ana. Fico pensando se essa oportunidade vale o preço que posso pagar por isso. Ana olhou nos olhos dele com ternura e firmeza. Carlos, você é uma nova pessoa. Aquele passado não pode te definir mais. Se você for, pense em como pode moldar essa conversa para transformar algo que, no passado, poderia apenas te puxar para baixo. Mas e se isso não for só um encontro? E se Ricardo estiver com segundas intenções? Eu já estive na linha tênue do sucesso e da destruição, e agora, depois de tudo isso, seria um tiro no pé. A insegurança misturava-se com a determinação que ele tinha conquistado. Ela tocou sua mão como se transferisse um pouco de sua força para ele. Ninguém pode te tirar o que você conquistou. Você não é o mesmo Carlos de antes. Suas decisões agora visam algo maior. Só você pode decidir o que é certo e o que traz paz ao seu coração. As palavras dela desvelavam um novo horizonte. Era o momento de se assumir como o homem que se tornara, em vez de se esconder atrás das sombras. Ele não poderia fugir dessa conversa para sempre, pois poderia ser uma oportunidade de falar sobre os valores que ele tinha conquistado. Certo de seu caminho, Carlos digitou uma resposta. Ok, Ricardo, vamos conversar. Me encontre na cafeteria da praça, amanhã às 10. Assim que pressionou enviar, uma onda de alívio misturada com nervosismo o invadiu. Enquanto as crianças riam e brincavam, Carlos sentiu um peso se dissipar.
Estava pronto para enfrentar o que viesse, ciente de que as emoções viriam à tona. Para proteger sua nova vida e os valores que amava agora, ele teria que mergulhar novamente nas águas que um dia o levaram ao fundo. A manhã seguinte chegou mais rápida do que esperava. Carlos se arrumou e, ao olhar para o espelho, viu um homem que tinha lutado e aprendido a se valorizar. Um homem que não deixaria que o brilho efêmero do sucesso o desviasse do que realmente importa. Ao entrar na cafeteria, o cheiro do café fresco e o som de conversas animadas enchiam o ambiente. Mas o foco de Carlos estava em um ponto específico: Ricardo, que era seu antigo aliado em um jogo sedutor de egos e conquistas. Ele estava sentado em uma mesa no fundo, com uma expressão que misturava expectativa e certeza. Carlos respirou fundo uma última vez antes de se aproximar. "O que você tem para me dizer, Ricardo?" Sua voz firme, mas carregada de curiosidade. Ricardo sorriu de maneira enigmática. "Carlos, você não vai acreditar no que eu preparei para nós." Carlos sentiu o coração disparar. O que Ricardo estaria escondendo? A expectativa estava no ar, mas essa expectativa poderia guiar sua vida para um lugar que ele realmente quisesse? Carlos sentou-se à mesa, o olhar fixo em Ricardo, as palavras dele ecoando na mente como um convite perigoso. Uma parte dele estava ansiosa e até um pouco empolgada, mas a outra parte permanecia em guarda, questionando a verdadeira razão daquele encontro. Ele sabia que Ricardo tinha um jeito único de seduzir, de transformar até mesmo as situações mais incômodas em propostas irresistíveis. "Eu tenho uma ideia que pode te interessar", Ricardo começou, inclinando-se para a frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo inestimável. "Lembra daquele projeto que discutimos há um tempo? Aquele que poderia mudar tudo? Eu estou pronto para colocá-lo em prática." Carlos franziu a testa. "Você está falando da linha de roupas que lucrava para algumas marcas de forma duvidosa? Aquelas que muitas vezes esqueceram as pessoas e os valores?" O tom da sua voz deixava claro que ele não havia se esquecido dos desafios que teve que enfrentar para se distanciar desse mundo. Ricardo sorriu, uma confiança que Carlos não sabia se era inspiradora ou aterrorizante. "Exatamente. Mas imagine isso de uma nova maneira. E se em vez disso fizermos algo que realmente ajude as pessoas? Um projeto que não seja apenas sobre lucro, mas sobre impacto social?" Carlos sentiu que seu coração disparava novamente, mas agora não era de ansiedade. Era a emoção de ver uma pequena possibilidade no que antes parecia apenas uma armadilha. "E o que isso mudaria para você, Ricardo? O que ganharia em cima disso?" "Olha", Ricardo respondeu, sua voz abruptamente mais séria. "Eu sei que errei. Fiz escolhas que estavam mais ligadas à vaidade e ao poder. Mas, assim como você, eu tenho o desejo de mudar. Quero tentar um caminho diferente, e você é a pessoa perfeita para me ajudar nessa jornada." A declaração reverberou na mente de Carlos, uma confissão que o fez hesitar. Ricardo sempre teve um jeito de manipular as situações em seu favor. Mas e se essa fosse de fato uma chance de transformar o superficial em algo significativo? "Não é simples assim", Carlos insistiu, cauteloso. "Ainda há muito a ser feito para reparar o que foi quebrado nesse mundo. Podemos acabar repetindo os mesmos erros se não formos cuidadosos." Ricardo assentiu, parecendo genuinamente interessado em ouvir. "Eu quero realmente fazer a diferença, Carlos. Vamos trabalhar juntos. Você tem o conhecimento e a experiência que eu preciso para realmente mudar isso." A conversa fluiu entre os dois, enquanto o café esfriava sobre as mesas. As ideias de Ricardo e os ideais de Carlos começaram a se entrelaçar, e conforme discutiam a possibilidade de um novo projeto, Carlos percebeu que um pequeno fio de esperança começava a se desdobrar. A ideia de um projeto que poderia unir lucro e propósito era sedutora, mas ele sabia que essa relação, esses laços, poderiam ser enganosos. Enquanto pensava nisso, o garçom trouxe um novo copo de café, e Carlos olhou pela janela, observando a correria da vida lá fora. Foi quando se deu conta de que era preciso um esforço coletivo, uma decisão compartilhada que envolvesse mais do que apenas os dois. "Ricardo", ele hesitou, o peso das suas palavras pesando em sua mente.
Se a gente for mesmo por esse caminho, será preciso mais do que apenas nós dois. Precisamos de um time, de aliados que realmente acreditem no que estamos tentando fazer. O sorriso de Ricardo se alargou e Carlos não conseguia ler se era satisfação ou algo mais. Eu já tenho pessoas em mente, mas você precisa confiar em mim, Carlos. Um nó se formou na garganta de Carlos. Teria ele coragem de mergulhar de cabeça nessa proposta, arriscando tudo mais uma vez? Enquanto olhavam um para o outro, um silêncio carregado se instalou, repleto de promessas e incertezas. O telefone de Carlos vibrou com uma mensagem. Num impulso, ele pegou o celular, mas hesitou ao abrir. Que tipo de resposta o aguardava? Seja qual fosse, a conversa que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. O coração de Carlos pulou ao ver a mensagem no celular. Nos últimos meses, ele se afastara de muitos amigos focando em sua jornada de autodescoberta e reabilitação. Mas agora, a mensagem de um velho amigo, André, trazia uma onda de nostalgia. Oi, Carlos, estava pensando em você. Vamos nos encontrar? Queria compartilhar um pouco do que ando fazendo. E mais, o Natal está chegando. Que tal celebrarmos juntos este ano? Carlos respirou fundo. A ideia de reencontrar pessoas que representavam um passado que ele havia tentado deixar para trás deixava um misto de ansiedade e esperança. O Natal era um tempo de renovação, mas também de reflexão, e para ele, um lembrete do que tinha perdido. André não era apenas um amigo, era um irmão que sempre estivera ao seu lado, mesmo quando as coisas estavam complicadas. Você sabe como estou, né? Ele digitou, hesitando antes de continuar. Estou tentando fazer certas escolhas agora. Fico feliz por você ter pensado em mim, mas não sei se estou pronto para voltar. Assim que enviou, olhou para Ricardo, que o observava em silêncio, como se esperasse a decisão que Carlos tomaria a seguir. E se for o momento certo, pensou. Afinal, o convite poderia representar mais do que um simples reencontro. A ideia de se reconectar com seu passado, mesmo que tumultuado, poderia trazer um novo entendimento. Ricardo quebrou o silêncio, inclinando-se levemente para frente. Você deveria ir, Carlos. Essa pode ser uma oportunidade de recomeço. Se houver um caminho para reconstituir suas relações, pode ser o início de algo novo. E se não for, e se eu acabar me sentindo perdido de novo? O medo das antigas feridas o assaltava, suas experiências passadas invadindo seus pensamentos, como um eco distante. Todo caminho exige coragem, e você já provou sua bravura ao se afastar do que não fazia bem. Ir a esse reencontro pode ser uma maneira de expandir suas possibilidades. Você sabe, unir passado e futuro. A segurança nas palavras de Ricardo parecia reconfortante, mas Carlos percebeu que a confiança era um têxtil delicado, com traços de insegurança escondidos nas entrelinhas. O celular vibrou novamente, uma resposta de André. Entendo, mas lembre-se, Natal é sobre renovação, não apenas sobre lembrar. Estarei lá, caso você decida vir. Carlos olhou para Ricardo, que esperava ansioso por sua resposta. O que parecia ser um simples convite de Natal tinha se transformado em um dilema emocional profundo. O que ele realmente queria? Um novo começo ou se isolar em sua segurança incerta? O que você acha que eu deveria fazer? A pergunta escapuliu dos lábios de Carlos, um pedido de opinião que soou quase vulnerável. Ele nunca havia se sentido tão exposto. Ricardo, por um momento, hesitou antes de responder. A vida é sobre conexões. Às vezes, você pode se surpreender com o que uma conversa pode desencadear. Vá, pode ser a chance de reescrever a sua história. Carlos se lembrou da frase que adorava. Não tenha medo de recomeçar. É uma nova chance de fazer tudo diferente. Contudo, o peso daquela decisão se acumulava com a responsabilidade da iniciativa que estavam prestes a levar adiante. Uma jornada que poderia tocar muitas vidas, além da sua. Enquanto se perdia em pensamentos, o olhar de Ricardo se fixava no dele, com um pedido implícito, confiança. Carlos sabia que entraria em um território desconhecido, não apenas ao considerar o reencontro, mas em embarcar nessa nova jornada com Ricardo. O que aconteceria se ele dissesse sim para o convite de André? Se ao mesmo tempo, embarcasse na proposta de Ricardo? E se o que parecia ser um só caminho se transformasse em bifurcações que poderiam levá-lo a um novo destino?
O telefone vibrou novamente. Agora era uma chamada. O nome no visor o fez engolir seco. André. Com um misto de coragem e incerteza, ele atendeu. O que ouviria do outro lado da linha poderia ser o primeiro passo para um novo capítulo, e isso o deixava em êxtase e apreensão. Oi, Carlos, que bom que você atendeu. Precisamos conversar. O que mais poderia estar reservado para ele nesse reencontro inesperado? Carlos sentiu um frio na barriga ao ouvir a voz animada de André. Era como se todos os momentos passados voltassem à tona, trazendo lembranças de sorrisos, gargalhadas e também de dificuldades. Oi, André, como você está? A pergunta saiu meio tímida, mas seu coração pulsava forte, ansioso pelo que viria a seguir. Estou bem, na verdade, melhor do que nunca. Fiquei tão feliz quando vi sua mensagem. Queria te contar que estou organizando uma confraternização com a galera da antiga, um reencontro especial, sabe? E seria incrível ter você lá. A lembrança das velhas conversas, das festas de Natal regadas a histórias e risadas, fez Carlos sentir um calor no peito. Era um tempo que parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo quando estava em meio aos amigos. Eu estou pensando, mas não sei se estou pronto para um encontro assim. Ele se forçou a falar, tentando esconder a insegurança. André respirou fundo do outro lado. Eu entendo, mas pense bem. O Natal é um momento de perdão e renovação. Pode ser uma oportunidade de um novo início. Você não precisa ser o mesmo Carlos de antes. Todos nós mudamos. As palavras de André ressoaram em sua mente. Carlos pensou em como ele também tinha mudado. Passara por um intenso processo de cura, aprendendo a valorizar cada pequeno passo que dava. O caminho não era fácil, e seus medos não desapareciam assim do nada. Mas, talvez, a ideia de voltar a se conectar com as pessoas que um dia foram tão importantes funcionasse como um novo tipo de remédio. Eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, falou Carlos, tentando ganhar tempo para organizar os seus sentimentos. Mas a determinação na voz de André não deixava espaço para indecisões. Carlão, eu sei que você consegue, um passo de cada vez, certo? O que você acha de começarmos com um café antes do Natal? Assim podemos colocar o papo em dia. Um café? Era uma ideia bem mais leve e menos intimidadora do que um grande reencontro. Carlos sorriu involuntariamente, imaginando o calor do café e a animação nas conversas. Tá bom, podemos fazer isso. Que tal no sábado? Perfeito! Estou contando os dias, amigo. Depois de desligar, Carlos olhou pela janela. O mundo lá fora parecia tão vibrante, iluminado pelas luzes de Natal que começavam a surgir em cada esquina. Ele se lembrou da frase de Ricardo: o Natal é sobre conexões. E, de repente, sentiu um sopro de esperança entrar em seu coração. Ele sabia que as sombras do passado ainda o acompanhavam, mas era possível reescrever sua história com novos capítulos. Ricardo entrou na sala, e ao ver o sorriso no rosto de Carlos, não teve como conter a alegria. E aí, o que decidiu? Vou me encontrar com o André no sábado, um café antes do Natal. As palavras saíram com uma leveza que ele não esperava sentir. Ricardo aplaudiu, e um brilho de satisfação iluminou seu olhar. Isso, eu sabia que você conseguiria. Estou tão orgulhoso de você. O reconhecimento do amigo fazia seu peito inflar de gratidão. Mas, ao mesmo tempo, uma pontada de ansiedade subiu de seu estômago. E se o encontro não fosse como ele esperava? O que aconteceria se ele não conseguisse se conectar de novo? Um mar de perguntas começava a inundar sua mente. Naquele momento, Carlos decidira não pensar no que estava por vir, mas sim no agora. Ele estava aberto a possibilidades, mesmo que a incerteza ainda o cercasse. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ele se viu olhando para o teto, um turbilhão de emoções girando em seu interior. Será que o café com André realmente poderia mudar tudo? E qual seria o impacto de reviver aquelas memórias, resgatar velhas amizades? Uma coisa era certa: o reencontro estava se aproximando e poderia ser o divisor de águas que Carlos tanto sonhava. Mas uma dúvida ainda pairava no ar. Ele seria capaz de lidar com tudo isso? E assim a ansiedade o acompanhou até o sono chegar. O que viria a seguir?
As próximas horas prometiam emoções intensas e reencontros inesperados. Carlos acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa. O céu estava claro e o sol filtrava suas luzes através das cortinas. Ele se levantou da cama, sentindo seu coração bater mais rápido a cada passo que dava em direção à cozinha. O aroma do café recém-passado tomou conta do ar e ele sorriu. Era um pequeno conforto em meio ao turbilhão de sentimentos que o acompanhava. "Bom dia, Carlão", disse Ricardo, que já estava sentado à mesa folheando um jornal. "Está pronto para hoje?" Pronto é uma palavra forte", respondeu Carlos, tentando manter uma expressão relaxada. A realidade era que ele estava lutando contra um turbilhão de emoções. O encontro estava se aproximando e isso tirava seu sono. Ricardo percebeu o dilema do amigo. Lembre-se, não precisa ser perfeito, apenas seja você mesmo. Os amigos querem ver quem você se tornou. As palavras de apoio soaram como um abraço sincero. Carlos respirou fundo, agradecido pela compreensão que seu amigo sempre demonstrou. Assim que o relógio marcou meio-dia, Carlos começou a se arrumar, escolhendo sua camisa favorita. Era uma peça simples, mas que lhe trazia uma sensação de segurança. Um passo de cada vez, repetiu para si mesmo enquanto se olhava no espelho. Ele queria parecer confiante, mesmo que o nervosismo não o deixasse em paz. Ao chegar ao café, seus olhos percorreram o local. A atmosfera estava vibrante, cheia de risadas e conversas. O barista, um rapaz animado que conhecia todos de cor, estava de bom humor e fazia os pedidos com um jeito divertido. Caindo na armadilha do nervosismo, Carlos mordeu o lábio. E se André não aparecesse? E se o ambiente ficasse muito pesado para ele? Ficou tão absorto em seus pensamentos que não percebeu quando André entrou. Assim que o viu, um sorriso aconchegante tomou conta do seu rosto. O amigo estava com um brilho nos olhos que trazia de volta um pedaço da sua infância. "Carlão!" André exclamou, indo em direção a ele. "Finalmente te vejo! Estava ansioso para esse encontro." A maneira como André o olhou fez Carlos sentir que nada havia mudado, apesar do tempo que passou. "Oi, André, é bom te ver." A timidez que dominava sua voz estava lá, mas havia um fio de esperança tecendo suas palavras. O café começou a fluir. Risos e histórias sobre os velhos tempos apareceram naturalmente. Carlos se sentiu leve, como se as preocupações que o assombravam tivessem se dissipado. No entanto, a alegria foi interrompida quando André lançou uma questão que Carlos não esperava. "Como você tem lidado com as coisas, meu amigo? Depois de tudo o que aconteceu?" A expressão de preocupação no rosto de André tirou um pedaço da leveza no ar. Carlos hesitou. Ele olhou para a xícara de café, sentindo a pressão interna aumentar. Tem sido difícil. Mudei muito, sabe? Mas estou tentando lidar com isso." André se inclinou, ouvindo atentamente. "Você não está sozinho nessa. Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossos desafios." O tom de André era acolhedor, e naquele momento, Carlos percebeu que realmente não estava sozinho. O sentido de conexão foi reacendido entre eles, e Carlos começou a compartilhar algumas de suas lutas. Enquanto falava, aliviou o peso que havia em seus ombros por tanto tempo. Entretanto, uma pergunta ainda pairava em sua mente. E se o próximo passo fosse maior do que um simples café? E se esse reencontro fosse a porta que se abria para um futuro que ele nunca ousou imaginar? A conversa esquentou e a esperança começou a se misturar à sua nova realidade. Carlos sentiu um impulso dentro dele, uma vontade de explorar as possibilidades que poderiam vir a seguir. E assim, em meio a risos e memórias, uma nova jornada começava a se descortinar diante dele, deixando seu coração palpitando com novas perspectivas. Mas o que poderia acontecer se ele realmente deixasse as velhas feridas para trás? A transformação estava apenas começando. Carlos acordou em um dia brilhante, a luz suave do sol invadindo seu quarto. O Natal estava chegando, e com ele um novo começo. As memórias da confraternização com André ainda dançavam em sua mente. Ele havia se sentido revigorado, como se uma nova energia tivesse tomado conta de seu ser. Aquela conversa sincera o havia feito perceber que seu passado não deveria ser um fardo, mas uma base para o crescimento. Na manhã desse dia especial, Carlos decidiu que era hora de compartilhar essa descoberta com a família. "Diana,
Ele queria que todos soubessem que a vida poderia ser reescrita, que a dor e a solidão eram partes da jornada, mas não o destino final. Ao chegar na casa dela, a atmosfera era mágica. O cheiro de comida caseira preenchia o ar, e as risadas das crianças criavam uma melodia alegre que aquecia o coração. Ana o recebeu com um abraço caloroso. "Oi, querido, você parece tão feliz", disse ela, seus olhos brilhando. "Estou, Ana. Tenho algo a compartilhar com vocês." Carlos respondeu, seu coração batendo forte de expectativa. Juntando as crianças e Ana na sala, ele começou a contar sobre seu encontro com André e como havia redescoberto seu valor e sua conexão com as pessoas. "Sabe, eu percebi que a vida é muito mais rica quando compartilhamos nossas experiências, nossas alegrias e, sim, até nossas dificuldades", ele declarou. Os olhos de Ana brilharam enquanto a ouvia. "Isso é lindo, Carlos. Todo Natal é uma oportunidade para renovação e para estarmos juntos." Carlos sorriu, mas havia mais que ele queria dizer. "Eu quero fazer mais do que apenas celebrar. Eu tenho refletido muito sobre como posso ajudar. Não só vocês, mas a nossa comunidade. Podemos nos unir para fazer algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas." A sala se iluminou com a ideia de Carlos. Ana e as crianças começaram a fazer planos, delineando como poderiam ajudar outras famílias, como promover eventos, arrecadar alimentos ou criar workshops que empoderassem jovens e adultos da comunidade. Ele sentiu um misto de alegria e alívio ao ver que estava criando raízes naquele lugar, finalmente conectado a algo maior. O Natal chegou em uma explosão de luzes e risos. A casa de Ana estava cheia, adornada com guirlandas e enfeites feitos pelas crianças. Carlos estava cercado por pessoas que amava, e pela primeira vez em muito tempo ele sentia que pertenciam àqueles momentos. Ele assistia às crianças brincarem, ao calor das conversas, e uma sensação de felicidade transbordava dentro dele. Era um tipo de sucesso que não tinha como medir em números ou recompensas. Durante a ceia, Ana fez um pequeno discurso. "Este ano temos muito a agradecer. Depois de vários desafios, encontramos uma nova razão para nos unirmos, e isso é algo que devemos celebrar todos os dias." Carlos sentiu lágrimas de emoção encherem seus olhos. Ele percebeu que a verdadeira abundância morava nas conexões e no amor que nutria com aqueles ao seu redor. Naquela noite, enquanto todos se divertiam, Ricardo apareceu de surpresa. Carlos sentiu o coração apertar, mas decidiu que não poderia deixar as inseguranças do passado desestabilizá-lo. Ele se levantou e caminhou até Ricardo com confiança. "Oi, Ricardo, que bom te ver. Você é bem-vindo aqui." Surpreso, Ricardo sorriu. "Eu vi que você estava fazendo algo bonito com a comunidade. Eu gostaria de fazer parte disso." Carlos ficou sem palavras, mas a visão de um Ricardo diferente, mais humano e disposto a se conectar, configurou uma nova possibilidade para eles dois. "Claro, venha, temos planos incríveis. Estava pensando em como sua experiência pode nos ajudar", Carlos respondeu, sentindo que as barreiras estavam caindo. A amizade deles, que havia passado por tantas reviravoltas, poderia se reerguer agora, dessa vez com um propósito comum. A noite terminou com todos juntos, rindo e trocando histórias. Carlos percebeu que ele havia se transformado e que o sucesso não era só sobre o que ele conquistou, mas sobre como ele poderia contribuir para o bem-estar de outros. Era sobre criar legados que importam. Nos próximos meses, a vida de Carlos e de Ana, junto com Ricardo e as crianças, tomou um rumo inesperado. A união se fortaleceu com eventos na comunidade, arrecadação de alimentos e a realização de oficinas que não só ensinavam habilidades práticas, mas também promoviam a autoestima e confiança naqueles que participavam. O passado de Carlos não o assombrava mais. Em vez de sombras, ele agora tinha luz. Carlos observava a transformação da comunidade ao seu redor e sentia-se plenamente realizado. Ele sabia dentro de si que a jornada não terminaria ali. A cada Natal, ele comemoraria não apenas as conquistas pessoais, mas as conquistas coletivas, a amabilidade e o amor que a vida poderia oferecer.
E assim, a vida se desdobrou a partir de sua escolha de se abrir para novas possibilidades, criando um futuro que sempre havia sonhado. Ele havia encontrado não apenas sua verdadeira vocação, mas também pessoas que se tornaram parte de sua nova família. Você nunca está sozinho, Carlos pensava. A luz sempre encontra um caminho, mesmo nas escuridões mais profundas. E, ao olhar para o céu estrelado naquela noite de Natal, com lágrimas de alegria nos olhos, ele sabia que estava exatamente onde deveria estar, cercado de amor, risos e um propósito renovado. Agora, a sua vez de se transformar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar a mensagem de amor e transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade linda. Não espere nem mais um segundo.